vai ser do Luan, né? Ele é da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Estimativas do primeiro autovalor do Laplaciano do mergulho compacto sobre a esfera. Pois bem, eu faço parte do programa de iniciação científica da SBM, integrando a Amazônia. Fui orientado pelo professor José Nazareno na Universidade Federal. Eu vou falar sobre o problema de estimar o primeiro autovalor do Laplaciano de mergulhos, né, sobre a esfera euclidiana. Ok. Como a gente pôde perceber na palestra anterior, né, esses problemas que envolvem alto valor surgiram na física, né, em áreas como acústica, ondulatória, etc. Né. Problemas de alto valor são essencialmente dois, né? Aqueles em que a gente tem informações sobre a variedade, e aí a gente busca informações sobre as autofunções e os autovalores, né? Que são os problemas diretos, são chamados diretos. E a gente tem os problemas inversos, que a gente tem as informações dos autovalores, e aí a gente procura novas informações sobre a variedade. Essa é essencialmente a nossa motivação, né? Que é uma possível maneira de obter novas informações geométricas de variedades riemannianas é conhecendo os autovalores do Laplaciano, né? Ok. O problema da nossa pesquisa, da minha pesquisa, é uma conjectura, né? Uma conjectura feita por Shin-Tung Yao, que é medalhista Fields e um grande nome na geometria diferencial. Ele propôs essa conjectura nos seminários de geometria diferencial da Annals of Mathematical Studies, e a conjectura diz essencialmente que o primeiro autovalor não nulo, para o problema de autovalor fechado, em uma hipersuperfície compacta e orientada a M, né, minimamente mergulhada na esfera, vale precisamente N. Né? O que motiva essa conjectura? Por que ele pensou nisso? Né? Bom, primeiro a gente tem que os autovalores para aquele problema formam uma sequência de números reais não negativos, daquele jeito. Né? Bem, N, a dimensão da variedade, está naquela sequência. Isso segue do teorema de Takahashi, que diz, aqui já é uma consequência do teorema, que se a gente tem uma imersão isométrica mínima de uma variedade na esfera, aqui a codimensão é K, no nosso caso é 1, né? A gente tem vale aquela igualdade ali, né? Onde esse Laplaciano aqui denota o Laplaciano das funções coordenadas da nossa imersão mínima. Né? Bem, dessa maneira, como a gente tem aquela sequência, o primeiro, né, que vai ser o menor de todos, é menor ou igual que a dimensão. Então faz sentido perguntar se não é igual, né? Bem, evidências há muitas, né, de que a conjectura seja verdadeira, né? A primeira evidência, assim, para esse problema foi dada por Choi e Wang, no trabalho publicado na Journal of Differential Geometry, onde eles mostraram que esse Laplaciano é maior que a metade, né? Maior ou igual à metade. Outro exemplo é que, em 88, o Muto, Hidai Muto, né, ele mostra que o Laplaciano é igual à dimensão para hipersuperfícies homogêneas e alguma classe de hipersuperfícies isoparamétricas. Isso ele mostra nesse trabalho dele. Né? Outro exemplo foi dado pelo professor Abdenego Barros e Patielli Bessa, da UFC, publicado na Matemática Contemporânea. Eles mostraram que o Laplaciano é maior ou igual que a metade, mais uma constante positiva que depende da variedade e do mergulho. Né? E mostraram também que ele não pode ser igual à metade. Né? O meu trabalho, então, ele se restringiu, por enquanto, a verificar essas desigualdades, né? De modo que a gente pudesse obter ideias de como pudesse tentar obter novos resultados. Né? Então, uma maneira as ideias para estimar que é maior ou igual à metade, né?
de uma maneira adaptada do que o Yuan e o Choi e Yang fizeram, foi, a partir do teorema de Jordan-Brown, considerar que o mergulho da M divide a esfera em duas componentes conexas, tal que tem a M como bordo comum. Isso é direto do teorema de Jordan-Brown. Né? Considerar que existe uma única solução, F de tio, C2 em ômega e contínuo até o fecho de ômega, né? Definido dessa maneira aqui, para o problema de alto valor, para o problema de Dirichlet, para o seguinte problema: ela sendo harmônica em ômega e coincidir no bordo com alguma autofunção, né? Onde esse aberto aqui limitado é uma daquelas componentes conexas que dividiu, né? Uma coisa muito feita, sempre é feita em análise geométrica, é usar a fórmula de Bochner e de Healy, porque elas relacionam vários entes geométricos importantes, né? E a partir dela a gente consegue várias informações, né? A fórmula é basicamente o seguinte: você tem uma função suave numa variedade compacta orientada, com bordo M, esse bordo com métrica e orientação induzida, né? Então vale a fórmula. A ideia para mostrar essa fórmula é essencialmente integrar uma outra fórmula, que é uma fórmula muito, como eu disse, muito usada na análise geométrica, que é a fórmula de Bochner, né? Que dada aquela F lá, você consegue a seguinte... vou colocar já aqui a Laplaciano na M, né? Isso aqui vale a norma de Hilbert-Schmidt do operador hessiano, mais o Hitch, grade F, mais o interno do F, com grade F, né? É essencialmente integrar essa fórmula para obter essa daqui, né? Na nossa fórmula, a derivada essa derivada parcial aqui é em longo ao campo unitário, exterior ao nosso domínio. Esse H, nosso H é a curvatura média e a alfa é a segunda forma fundamental em relação à inclusão, né? Bem, então a ideia é usar aquela fórmula para obter as nossas informações, né? Então, na esfera, a gente consegue, né? Lembrando que a ideia é usar então a fórmula de Healy sobre o domínio que está na esfera, né? Na esfera a gente consegue simplificar esse termo e esse termo aqui, que é o que a gente faz aqui. Por exemplo, se eu considero um referencial ortonormal numa vizinhança da esfera, em todos os pontos eu consigo uma vizinhança desse jeito, um referencial ortonormal dessa forma, né? Sabendo que a curvatura seccional da esfera é igual a 1, a gente consegue que o Hitch grade F, né? Considerando aquela solução do problema de Dirichlet, vale n vezes a norma do gradiente quadrado, de f quadrado, né? Então a gente já tem bem aqui n grade f ao quadrado, norma de grade f. Agora a gente pode usar aqui, né? Aqui a gente tem que vai ser zero, porque o mergulho é mínimo, né? Então, como a nossa função, a solução do problema, no bordo ela é a autofunção, isso aqui vale, e é harmônica nesse domínio. Do teorema da divergência, a gente tem que essa integral vale isso, né? Então, a gente tem duas integrais que relacionam a norma do gradiente quadrado, em ômega, né?
né? Então a gente aplica a fórmula de Rayleigh à solução naquele domínio, usando o fato de que é mínimo e aquelas duas integrais, as duas igualdades que nós obtivemos, né? Fazendo as devidas simplificações, a gente obtém a seguinte igualdade, né? Aqui é claro que esse termo é maior ou igual a zero, né? Então, a gente pode escolher um daqueles abertos lá, né, conexos, de modo que essa integral aqui é menor do que zero, né? Como essa função, a f tilde, ela é não nula, né? Ela é uma função não constante, então isso aqui nunca vai ser zero. O que significa que esse termo aqui deve ser maior ou igual a zero. Ou seja, né? O lambda é maior ou igual que a metade, né? Então, a ideia agora para estimar, a fim de estimar que é maior que a metade mais uma constante positiva, né? É basicamente usar a mesma técnica, que é pegar a fórmula de Rayleigh e aplicar sobre a solução de algum problema de Dirichlet ou Poisson, né? Bom, o que a gente fizemos foi o seguinte: para todo t diferente de zero, você considera a única solução do seguinte problema de Dirichlet para a equação de Poisson, né? Em que o Laplaciano dessa g em ômega coincide com a solução do Dirichlet, como antes, e no bordo, que no caso é m, né? Você tem t de f. F, mais uma vez, sendo uma autofunção, ou seja, satisfaz essa igualdade. O problema é fechado, né? A gente aplica o teorema da divergência a esses campos aqui, a fim de obter valores para o que vai surgir na fórmula de Rayleigh. Certo? Exatamente, né? Que no caso se reduz a isso, né? Percebemos que a primeira equação e a segunda, elas estão relacionadas, então a gente pode simplificá-la, né? Da seguinte maneira: usando a primeira e a segunda, nós obtemos essa igualdade. Aqui a gente pode usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz para isso e depois considerar mais uma vez a desigualdade de Cauchy-Schwarz usando o fato de que a gente pode fazer assim, né? Não, tudo bem. A gente usa a desigualdade de Cauchy-Schwarz duas vezes aqui. A primeira para esse produto interno e a segunda considerar o produto interno do produto em L2, né? De funções L2 integráveis, que vai surgir. Dessa maneira a gente obtém essa desigualdade aqui, né? Ok, mas desculpa. A terceira equação das aplicações daquele campus, né, que é essa daqui, né? E a equação 7, se a gente substitui isso aqui e multiplica por t, elas nos fornecem essa igualdade, né? Tendo em mente a desigualdade 8 e 9, que é justamente para usar na nossa aplicação da fórmula de Rayleigh nessa solução do problema de Poisson, a gente obtém essa cara para a fórmula de Rayleigh, né? Usando no domínio em ômega aqui. Ok, né? Agora a gente escolhe mais uma vez, o domínio de modo que essa integral seja menor ou igual a zero. A gente percebe que a diferença dessa integral com essas três parcelas aqui, né, vai ser maior ou igual a zero. Então a gente tem a seguinte desigualdade, né? A gente pode usando essa desigualdade aqui, que vem da norma de Hilbert-Schmidt, a gente cria um operador adequado de modo que a gente consegue obter isso facilmente, né? A gente aplica na anterior, nós obtemos essa outra desigualdade aqui, né? Ok, né? Agora a gente usa aqui a G em ômega, é a solução do Dirichlet, né?
e aquelas outras das outras duas igualdades, que vai nos dar essa daqui e isso aqui, né? Uma estimativa para essa e uma igualdade para essa, a gente obtém essa desigualdade monstra aqui, né? Essa desigualdade é útil para garantir que esse polinômio aqui em t, né? Lá a gente considerou que esse t seria diferente de zero, mas se a gente considerar ele zero aqui, também vai dar igual, né? Também é válido isso. Então a gente tem esse polinômio em t de segundo grau, que ele é sempre ele é não negativo, né? O polinômio de segundo grau que é não negativo, a gente tem que o discriminante dele é não positivo, né? Aqui a gente simplifica com esses dois traços a norma L2, né, em ômega. Ok. Calculando que o discriminante, impondo que o discriminante é não positivo, a gente obtém a seguinte desigualdade, né? Essa desigualdade que garante que o lambda, o primeiro autovalor, não pode ser a metade, porque se for, a gente tem que a solução de Dirichlet é identicamente nula, que é absurdo, né? Ok, mas isso aqui nos dá um polinômio em lambda, né? Da seguinte maneira, né? Bom, e esse polinômio, pela desigualdade 11, ele vai ser sempre menor ou igual a zero. Os valores de lambda que satisfazem esse, é esse daqui, né? Basta você usar que o lambda tem que estar entre as duas raízes para isso aqui, né? A gente manipula então essa desigualdade, né, para obter a estimativa de Barros e Bessas aqui, né, da seguinte maneira, né, que lambda é maior ou igual que a metade mais uma constante, né, que depende esse ρ é esse termo aqui bem grande, né? Esse ρ depende de fato da variedade, porque se você muda a variedade, né, você muda os valores dessas normas aqui, né? Esse ρ também está entre 0 e 1, fácil ver, né? Só impor aqui que é maior ou igual a 0, maior ou igual que n aqui, e é positivo, né? E vai ser 1 se somente se vale essa igualdade de Poincare, na realidade, né? Bom, então esse foi o nossos resultados, né? Foi da nossa pesquisa. Foi estudar essas técnicas, né? De modo que a gente pudesse obter no futuro novas estimativas, usando basicamente as mesmas ideias, né? Uma coisa que a gente pode fazer, talvez, a gente está tentando ainda, é mostrar que o lambda é maior ou igual que a metade, mais uma constante, que essa constante não depende da variedade, só da dimensão, né? As ideias que a gente vai usar, basicamente, essas dois exemplos de Chou-Yang com a do Barros e Bessas, né, que é manipular os problemas de Dirichlet e aplicar as fórmulas usuais, né, e as ideias do livro do Peter Lee de análise geométrica, né. Essa foi a minha pesquisa.